tá? De participações. Ok? Pessoal, 20 horas, tá? Faltando alguns segundos para 20 horas. A dinâmica da aula de hoje vai funcionar da seguinte forma. O professor Eduardo vai começar a falar, ele vai fazer uma breve introdução aqui ao suicídio, a dados históricos, fatores protetores, de risco. E aí, na segunda etapa da aula, o professor Clodoaldo vai trazer um estudo de caso, né, com análise de íris, obviamente, onde a gente vai debater sobre esse caso. Qualquer momento, vocês fiquem à vontade, façam perguntas, nós vamos selecionando as perguntas para serem respondidas, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo Fonseca Hilário. Para quem não sabe, o Eduardo trabalha com nós, aqui na sede da Flor de Íris, né? Ele é um dos consultores da Flor de Íris, que presta atendimento. Então, ele tem muito contato com o terapeuta todos os dias. E, além disso, ele também é acadêmico de psicologia. Então, ele, além de ter trabalhado no CAPS, ele tem uma ampla experiência nessa parte de cuidados emocional. Tá bom? Vou passar para ele a palavra, a não ser que o professor Clodoaldo queira falar alguma coisa anteriormente, senão eu vou passar para ele a palavra para ele iniciar a sua introdução e a sua palestra. Professor Eduardo, é com você. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo observar, ver a tela certinho? Tá dando certo, Renato? Eduardo, sim, a gente vê a tua tela, tá bom? Só porque a tua webcam está travada. Então, eu peço que você feche a webcam e abra novamente. Abaixo da seta laranja vai ter o símbolo de áudio, webcam. Aí tu clica na webcam e clica novamente. Isso. Clica novamente na webcam agora. E agora, como ficou? Perfeito. Agora pode iniciar a tua apresentação. Tá certo, então. Boa noite, pessoal. Como o Renato já me apresentou, eu me chamo Eduardo, eu sou acadêmico de psicologia e atualmente eu faço parte da equipe de vendas aqui do Grupo Flor de Íris. E hoje eu vim a convite do professor Clodoaldo conversar um pouco com vocês em relação à campanha de Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e o porquê ela é tão importante ser discutida e estudada entre os profissionais da área da saúde, né? E por ser um tema tão amplo e que se manifesta de várias formas, eu tentei trazer um pouquinho para vocês os números, os indicadores principais, para que a gente perceba a dimensão dessa realidade no nosso país e no mundo, e assim a gente consiga discutir um pouco mais sobre as questões práticas, né, que a gente pode estar observando no dia a dia e na prática diária de vocês, né. Então, o que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é uma iniciativa do CVV, do Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. É um movimento que se iniciou ali por 2015 e que tomou mais força em 2016. Ela é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de... Deixa eu pegar aqui que a minha tela tá meio ruim. Com o objetivo de apresentar essa realidade do suicídio para o Brasil e trazer formas de prevenção. E por que se faz tão necessário, né, essa campanha? Atualmente, os estudos indicam que 800 mil pessoas morrem por ano por questão do suicídio. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. E trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, para a realidade do nosso país, o Brasil encontra-se atualmente no 8º lugar no ranking mundial. E os estudos apontam que é 32 mortes por dia. Então, esses números, né, essa realidade, ela apresenta uma realidade muito triste para a gente, né? Que a gente está vivendo, né? E é por isso que o Grupo Flor de Íris entende a importância de a gente fazer essa discussão e trabalhar um pouquinho mais isso, né? Trazer um pouco mais essa conversa. E por isso eu trouxe para vocês alguns indicadores. Só um minutinho. Eduardo, Eu? uma coisa interessante, né? Até uma colega comentou aqui nos comentários, é que esse número que tu trouxe de 32 pessoas ao dia é somente os casos notificados, né? Porque existem muitos Exatamente. casos subnotificados que não são relatados. Então, estima-se que o número Sim. é muito superior, é muito maior, né? Sim, sem dúvida. Tem alguns, como por exemplo, acidente de carro, é uma coisa que não pode, a gente não consegue ter uma previsão de quantas pessoas cometeram suicídio através do acidente de carro ou quando foi acidente realmente, né? Então, tem muitos números que são subnotificados e a gente não consegue ter uma ideia geral de qual o número real, né? Mas a gente sabe que é um número bem expressivo e que apresenta uma realidade muito cruel do nosso país, né? E do mundo inteiro, na verdade, né? Perfeito. E daí eu trouxe um pouquinho para a gente discutir alguns fatores de risco, que são os principais sinais de alerta que a gente deve estar atento e que se manifestam através de comportamentos ou de alguns discursos de algumas pessoas, né? Que a gente deve ficar atento como terapeuta
para saber lidar da melhor forma, né? Eu vou iniciar falando um pouco sobre os transtornos mentais. Praticamente todas as pessoas que cometem suicídio, eles são diagnosticados com algum transtorno mental. E o mais comum deles, geralmente, é a bipolaridade, a depressão, transtornos graves de ansiedade e os transtornos relacionados ao uso de álcool, né? O uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Por isso que é muito importante a gente conseguir diagnosticar e já no início do tratamento para conseguir dar um direcionamento mais assertivo, né? Dessa forma a gente consegue oferecer para o nosso paciente um atendimento mais seguro e mais saudável, né? Que a gente consiga resultados mais positivos. Em segundo lugar, eu trouxe o histórico de tentativas prévias. Esse é o principal fator de risco do suicídio, né? Indivíduos que já tentaram suicídio têm 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente. Tudo isso por conta da frustração, por já não ter conseguido no primeiro momento e também por já saber os meios e como atingir, né, esse resultado. Então, ele já não tem mais aquele medo de tentar, já se sente mais encorajado. Então, por isso que as pessoas que já têm um histórico prévio de tentativas, é importante redobrar a atenção, né? Pedir auxílio dos familiares, dos amigos, para que eles possam estar atentos a esse indivíduo, né? Esses comportamentos que ele apresenta. Em terceiro, eu trouxe os fatores estressores recentes, que são os acontecimentos do dia a dia, mas que, dependendo da situação, a gente não consegue gerenciar muito bem, né? E isso pode estar tomando uma dimensão muito maior, como, por exemplo, separação conjugal, ou um prejuízo econômico, como desemprego. Esses eventos geralmente estão associados a um surgimento de pensamento suicida nas pessoas que não conseguem gerenciar essa situação, né? Logo em seguida, eu botei organizar detalhes e fazer despedidas, que é muito comum que o indivíduo com pensamento e planejamento ele se prepare anteriormente para o suicídio. Então, a gente deve sempre observar se existe algum comportamento que sugira essa preparação ao suicídio, né? E isso se dá geralmente através de mensagens de despedida, ou elaboração de um testamento, ou uma ligação em comum para uma pessoa que fazia tempo que não conversava. Esses são alguns sinais que a gente deve estar sempre atento, porque eles podem estar mostrando, né, evidenciando que a pessoa está buscando por fim a sua própria vida, né? Então, é interessante a gente ficar bem atento a esses sinais. Logo em seguida, eu botei eventos adversos na infância e na adolescência, que os estudos indicam que pessoas que sofrem abuso físico, psicológico ou sexual na infância, eles tendem a desenvolver esse maior risco ao suicídio, né, na fase adulta. E por último, eu botei a presença de outras doenças. E aqui, quando eu digo outras doenças, são doenças incapacitantes, né, limitantes, que causam alguma limitação. Daí a gente pode perceber que muitos casos são de doenças neurológicas ou algum tipo de paralisia. Tudo isso pode levar a pessoa a desenvolver alguns pensamentos suicidas, né? Então a gente percebe que existe muito. O Eduardo, a tua webcam travou novamente, então faz aquele mesmo esquema de fechar e abrir ela de novo, tá? Tem gente que falou que travou aqui para ele, mas pessoalmente tua webcam. Vamos ver se volta. Vocês estão conseguindo me ver? Ainda não. Ativa novamente a webcam. Isso, agora é perfeito. Pode continuar. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, perfeitamente. Então, deixa eu tirar da tela aqui e voltar para a tela do PowerPoint, né? Então, a gente pode perceber que existem vários fatores de risco e sinais de alerta que a gente precisa estar atento, mas o legal disso, não, o interessante, é que quase 100% dos casos de suicídio, eles podem ser evitados quando a gente consegue perceber, né, observar esses fatores de risco e já entrar com uma intervenção. E essa intervenção geralmente se dá na diminuição dos fatores de risco e na potencialização dos fatores de prevenção, né, os fatores protetivos, que a gente vai conversar já logo em seguida. Os fatores protetivos, eu elenquei aqui como alguns, né, mas o principal deles é justamente isso que a gente está fazendo agora, né, que é poder conversar um pouco e tirar um pouco desses mitos, né, em relação ao suicídio. Então, esse espaço que foi aberto do Grupo Flor de Lis para a gente estar conversando um pouquinho sobre o suicídio é muito rico e muito importante. Isso, com certeza, auxilia muitos terapeutas a oferecerem um trabalho muito mais eficiente, né? E quanto aos fatores protetivos, eu trouxe alguns aqui, como autoestima elevada. Uma pessoa que se sente bem, que se sente seguro, que tem uma autoestima regulada, ela tende a não buscar por essa opção, né, essa saída do suicídio. Disposição para buscar ajuda, crenças religiosas e culturais, étnicas, laços sociais estabelecidos, vida social e lazer, todos esses recursos, né, esses fatores, eles nos dão a entender que o importante nessas situações, né, na situação em que o paciente sente desejo de interromper a vida,
é de buscar grupos, rede de apoio, né? Então, todos esses fatores protetivos, eles indicam que a pessoa deva buscar um grupo de apoio. Isso pode ser na igreja, pode ser um grupo de amigos para jogar um futebol, qualquer grupo desses, a pessoa vai se sentir mais acolhida, mais protegida e mais pertencida. E isso é um recurso muito importante para quando a pessoa está em ideação, né? Que dessa forma ela vai poder compartilhar o que está sentindo com as pessoas e também quando surgir algum pensamento, alguma ideação, ela pode estar sendo orientada para buscar ajuda, né? E outros fatores protetivos são o estar empregado, a ausência de doença mental e a capacidade de ser resiliente, né? A capacidade de buscar recursos em meio ao caos que se encontra, né, emocionalmente. Eduardo? Eu coloquei aqui assim, os catarinas falam muito rápido. Muitas pessoas estão pedindo um pouquinho mais devagar, tá ok? Tá, né? Perfeito, pessoal. Eu vou falar um pouco mais devagar. Eu já tenho o hábito de falar rápido, mas a gente fica um pouco nervoso falar ainda mais rápido, né? Mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Catarinense, para quem não sabe, né? Catarinense é uma espécie que fala muito rápido. Então, para nós, é muito comum falar rápido, né? Mas em outras regiões do Brasil nem tanto. Mas quem vem para Santa Catarina fica impressionado com a nossa velocidade. Isso, pode continuar, tá excelente. Então, como a gente pode estar ajudando essas pessoas que estão sob risco de suicídio, né? A primeira coisa, e muito importante, é a gente identificar em qual grau de risco essa pessoa se encontra, né? Se ela está em baixo risco, médio risco ou alto risco. E agora eu vou tentar falar um pouquinho de cada um desses pontos para que a gente possa estar esclarecendo. E aqui também tentar entrar com algum manejo, né? Que a gente possa estar aplicando com os nossos pacientes, né? Os nossos interagentes. Então, uma pessoa de baixo risco é aquela pessoa que durante a vida teve alguns pensamentos, mas ela não tem plano, ela não tem esse desejo de cometer algo contra si, né? Então, quais são as indicações que a gente sugere, né? Primeiramente é acolher, fazer com que a pessoa se sinta acolhida e protegida, que aquele momento da terapia seja um momento acolhedor e seguro, que ela possa se sentir confortável de estar se expressando e falando tudo que sente. Em segundo momento, é trabalhar um pouco sobre os sentimentos suicidas. E o que eu quero dizer com isso, né? Quanto mais abertamente a pessoa fala sobre as questões que estão conflitando dentro dela, mais fácil e menos confusa essas emoções vão ficar. Então, a ideia de trabalhar esses sentimentos é fazer com que a pessoa verbalize bastante sobre o que está sentindo, o que está passando, para que essa poeira emocional, essa confusão emocional consiga cessar e a gente traga um pouco de racionalidade para essa pessoa, né? Que é o que a gente quer em terapia, o que a gente quer durante o tratamento, né? Trazer um pouco mais de consciência, que ela consiga ter mais clareza das escolhas que ela pode fazer e assim a gente consegue ter uma intervenção um pouco mais saudável, né? Mais assertiva. Em um outro tópico eu botei focalizar nos aspectos positivos da pessoa. E aí é muito bacana, e até foi uma sugestão de uma colega minha que estava me apresentando um pouco sobre esse tema, e ela falou que como tem resultados positivos quando eles fazem uma investigação na vida da pessoa, daquele indivíduo que está passando por aquele sofrimento, e tenta recordar com ele quais foram as outras situações conflitantes que ele passou, né? E com aquilo, além de a gente conseguir mostrar para ele que ele conseguiu superar todas aquelas questões conflitantes que ele viveu até então, a gente consegue perceber, através da fala dele, alguns recursos que ele utilizou na época para superar aquela complicação, né? Então, a gente pode estar avaliando e apresentando novos recursos para aquela pessoa. Então, vamos supor que a pessoa passou por uma separação muito desagradável e que causou um sofrimento muito grande anos atrás. Se a gente começa a discutir com ela sobre aquilo, ela vai perceber que já conseguiu superar aquela situação e também quais foram os recursos que ela utilizou, né? Quem sabe naquela época ela tinha um grupo de amizade maior, ela participava da igreja ou participava de algum clube, de algum esporte. Então, esses recursos que a gente vai estar resgatando durante a história da pessoa para estar oferecendo para ela novamente, para que ela possa estar percebendo outras possibilidades, né, de existência, né? E, caso necessário, fazer os encaminhamentos. É claro que a pessoa de baixo risco não é a pessoa que deve estar nos espaços de acolhimento para essas situações de suicídio, né? O baixo risco geralmente não é encaminhado, a gente consegue dar conta na própria sessão, nas próprias sessões de terapia, né? E depois a gente tem as pessoas que estão em médio risco, que daí são pessoas que já têm um pensamento e têm planos, mas não é nada imediato, né? Mais para um futuro. Então, a ideia de manejo nessa situação
oferecer todo o apoio emocional, todo o trabalho com os sentimentos, como a gente fez na pessoa de baixo risco, mas aqui também é interessante a gente entrar com algumas técnicas. Eu trouxe esse exemplo do contrato, né, que a gente pode estar utilizando com o terapeuta, com o paciente. Quando o paciente está com essa ideação e que tem essa certeza de que vai pôr fim à própria vida, como a gente conversou anteriormente, ele tende a deixar as coisas mais organizadas, a não deixar nenhuma pendência para trás. Se despedir dos colegas, organizar testamento, deixar as coisas mais organizadas o possível, né? Então, quando a gente faz um contrato com esse paciente, ele não vai querer romper. Então, a gente precisa, no final da sessão ou durante a sessão, tentar convencer com que o paciente expresse de forma espontânea e honesta um contrato com a gente, né? Um combinado com a gente. Então, a gente pode combinar com ele de se encontrar na próxima sessão, de no momento de crise, ele se comprometer em ligar para um familiar ou ligar para uma unidade de saúde, alguém que possa estar auxiliando ele, né? Então, formalizar esse contrato é muito importante. E a gente só consegue fazer... A tua webcam novamente, tá? Pode sair e entrar de novo com ela. Aí uma pessoa perguntou aqui para trazer algum exemplo, né, do que seria um contrato como fator protetor do suicídio, né? E é justamente isso que tu falou. Qualquer gatilho, né? A Marina Moon comentou, ela perguntou isso, né? Então, assim, o contrato, Marina, é qualquer gatilho que você deixa encaminhado para uma próxima sessão, como o Eduardo falou ali. Você combinar com ele, ó, daqui 15 dias você precisa se comprometer em me encontrar aqui em tal horário, tal minuto. Ou então o exemplo que o Eduardo falou, olha, a partir do momento que tu perceber que vai gerar uma crise de ansiedade, e aí a gente pode trazer exemplos, né? Ah, meu coração disparou, minha mão ficou trêmula, a minha mente ficou vaga. Tu precisa ter um contato de primeiro acesso, tá? Um familiar, um amigo, alguma coisa assim. E ainda existem algumas estratégias que falam sobre diários, né? Então, assim, como o Eduardo falou ali, no baixo risco, né? Porque toda pessoa, seja alvo de suicídio ou não, ela passa por experiências positivas ao longo da vida, né? E uma forma de contrato também, que a gente tem até um material sobre isso aqui na Flor de Íris, é gerar um pequeno diário sobre agradecimentos. Então, olha, todo dia tu vai se comprometer a escrever nesse diário aqui 3 coisas que te fizeram bem hoje. Então, todo dia ela vai escrever. Aí você fala para ela, daqui 15 dias eu quero te ver e eu quero que você tenha 45 anotações sobre coisas boas que aconteceram com você nesses 15 dias. Tá? Então, isso são contratos. É você vincular a pessoa a uma tarefa que ela precisa te entregar, ou algum familiar, ou alguém assim. E essas técnicas muitas vezes parecem bobas, tá? Mas são extremamente eficientes no combate ao suicídio. Tá? Isso aqui sim, se aplica para qualquer patologia emocional, quase. Mas para o suicídio, esse tipo de contrato é muito forte. Então, esse exemplo que o Eduardo trouxe é realmente muito bom. Sim, se tem resultados bem positivos com esses contratos, assim, né? E também é uma forma de comprometer, de fazer com que o paciente se comprometa com o tratamento, né? Que ele se envolva na sua melhora. Isso é muito importante. E por fim, em pacientes de médio risco, é importante que a gente comunique o familiar, ou um amigo, ou alguém de responsabilidade, né? E nessas situações, vale sempre combinar, ter um combinado com o paciente, né? Com quem que a gente vai entrar em contato, o que a gente vai poder falar, até para não quebrar o sigilo terapêutico, né? Que a gente oferece no começo da terapia. Então, é importante a gente sempre comunicar um familiar, um amigo, para que ele esteja ciente da situação que o teu interagente está vivendo, né? Já nos casos de alto risco, são as pessoas que já têm o plano definido, eles têm os meios já para fazer e já se sentem encorajados. Então, nessas situações, pessoas de alto risco não são casos para os nossos tratamentos, né? Essas pessoas já devem ser encaminhadas. Então, as dicas que eu tenho para dar é que alguém tem que estar sempre junto, não deixar essa pessoa sozinha em momento algum, porque a gente não sabe a que ponto que está essa angústia, esse desejo por fim à própria vida, então não se deve deixar sozinho em momento nenhum. Gentilmente retirar os possíveis agentes de risco, né, os remédios, veneno, arma, se for necessário tirar de casa, levar para um outro espaço, para a casa de alguém, reafirmar os contratos que a gente já conversou, entrar em contato com a família e encaminhar para os atendimentos especializados, né? E quando eu falo em encaminhar para os atendimentos, a gente tem alguns possíveis encaminhamentos que a gente pode dar. E aqui eu elenquei alguns para a gente conversar, mas a gente tem vários outros, né?
No Brasil, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele realiza esse apoio emocional e psicológico para pessoas que estão pensando em suicídio, e ele atende voluntariamente de forma gratuita, né? Então, ele atende por telefone, que é o contato é 188, por e-mail, chat 24 horas, todos os dias. Então, é um serviço muito bacana. Hoje eu ainda conversei com uma terapeuta, Flor de Iris, que é voluntária do CVV e ela tem experiências incríveis para estar compartilhando com a gente também. Eu achei muito legal. A gente tem o Centro Ravit. Aqui em Criciúma, a gente tem duas clínicas para estar atendendo, né? Mas no município de vocês são os profissionais de referência, né? Então, o espaço de vocês é um espaço de promoção de saúde e de referência também para a saúde, né? Então, vale sempre a gente se pôr nesse lugar. As unidades básicas de saúde, estratégias da família, o serviço de atendimento psicológico em universidades, faculdades. Aqui em Criciúma a gente tem uma universidade e uma faculdade que oferece gratuitamente esse suporte psicológico que a gente pode estar encaminhando. Corpo de bombeiro militar, hospitais em situações de crise e o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que é o centro de referência, né, para pessoas com algum transtorno, algum sofrimento psíquico e para tentativas recorrentes de suicídio. O Centro de Atenção Psicossocial, desde a recepção até todos os profissionais daquela equipe estão preparados já para estar atendendo essa demanda. E eles têm muito conteúdo e são muito capacitados para isso. Então, é o lugar que a gente deve sempre se referenciar, né, quando tem alguma situação de emergência. E basicamente o que eu queria trazer para vocês, conversar um pouquinho era isso, trazer um pouco mais da prática, né, do que a gente pode estar vivenciando e o manejo que a gente pode estar dando para as pessoas. E agradeço muito por estar conversando aqui com vocês em relação a um tema tão importante, que é tão importante também os profissionais da área da saúde ter conhecimento e saber manejar, né, essas situações. Isso aí. Eu que agradeço, Eduardo, e sei Falei rápido. Que não é fácil, tranquilo, tranquilo. E mostrar a todos os participantes da disponibilidade de jovens como vocês estarem ajudando tantas pessoas no CAPS, no Centro Ravit, né? Estamos todos à disposição e um dos princípios da Flor de Iris é organizar, encaminhar, estruturar o ser humano para que ele possa caminhar com os próprios pés. Muito obrigado, Eduardo. Eu tenho certeza que virão muitas perguntas e vamos nos encontrar e fazer várias aulas juntos. Depois disso, eu vou colocar já as íris mostrando uma tendência de suicídio. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Professor Renan? Oi, estou aqui ainda. Eu vou passar a tela para ti, tá? Só um momentinho. Okay. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vou te transferir a tela aqui, tá? Só um instante. Enquanto você transfere a tela aqui, Renan, eu vou ler alguma coisa. Ó, vai chegar para ti agora uma solicitação de apresentador, tá bom? Já cliquei em mostrar a minha tela, certo? Isso. Já aparece Perfeito. a minha tela? Já. Tela, áudio, tudo perfeito. Legal. Então tá. Então vamos abrir aqui. Provavelmente todos os participantes estão vendo uma tela em branco. Eu quero colocar a vocês um trabalho do Dr. Vicenzo Dispásio, que eu vou ler só uma linha dele. Vicenzo Dispásio, Liberação Emocional, Portal do Tempo. E numa das páginas deste livro, eu terminei de traduzir. Som ativado. Todo mundo me ouvindo, pessoal, perfeitamente? Ok, boa noite. Então, eu vou ler só algumas linhas aqui do trabalho do Dr. Vicenzo Dispásio. O traço do suicídio pode assumir a forma de uma síndrome vertiginosa inexplicável nos descendentes, desde ataque de pânicos que surgiram com a idade em que o último nascido olhava nos olhos o corpo sem vida do pai, ou uma neta inconsciente do suicídio verá manchas estranhas em sua pele, hematomas espontâneos, sinais de uma queda violenta nunca experimentada até aquele momento. Todas essas possíveis repercussões são geradas apenas por um fenômeno comum aos seres humanos,
identificação com o suicida. A esse respeito, o pesquisador Dan Hand, americano, lança uma luz completamente nova sobre as manifestações do espelhamento mútuo. Definimos com o termo de identificação. A esse nome se chama patomnese. Portanto, o trabalho terapêutico deve, portanto, enfrentar o desconforto produzido pelos processos de identificação, compreendendo sua natureza íntima, imitar o sofrimento de quem nos deixou, leva o nome de patomnese. Por favor, prestem atenção. No nível do tempo, quando observamos a íris, no nível do tempo de registro, a patomnese pode ser horizontal, quando afeta uma das testemunhas do evento. Quando uma pessoa presencia um suicídio, alguém que pulou de uma janela de um prédio, alguém que se enforcou, alguém que deu um tiro, alguém que ingeriu veneno, uma testemunha, alguém que viu isso, é considerado no horizontal. E isso gera um trauma tão forte que pode levar a pessoa a depressão, síndrome do pânico, ansiedades crônicas. Ok? Agora, quando o evento é vertical, quando afeta um descendente, quando um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, passa por uma situação dessa de ver um parente que se suicidou, então chamamos de vertical. E isso pode se repetir porque está na memória genética do evento. Então precisamos ter muita, mas muita atenção ao observarmos a íris. Caros colegas, iniciamos o nosso encontro pensando sobre essa parte, Setembro Amarelo. Quantas vezes reprimimos nossas emoções? Quantas vezes nós as sufocamos em vez de expressá-las? Existe uma relação estreita entre problemas de saúde, suicídio, emoções mal vivenciadas e não resolvidas. A íris revela nossa alma e nosso corpo. Fornece-nos uma visão e ação que nos permite localizar, através da banda do sistema nervoso autônomo, os vestígios de traumas emocionais não expressos, portanto, impressos no corpo. E quando trabalhamos a banda do sistema nervoso autônomo, sistema neurovegetativo, cérebro límbico, nós vamos ter uma boa possibilidade de eliminar desde os distúrbios físicos a eles relacionados, criando assim um equilíbrio entre o nosso ser e sensações. Todos nós estamos buscando paz, auto-perdão, perdoar, liberdade, felicidade e prosperidade. A íris, a terapia da íris, busca trazer o ser humano ao seu equilíbrio. E quando nós observamos um olhar e conseguimos adentrar na íris, percebemos que um olhar é mais do que um pedido de ajuda, é como podemos ajudar. É muito importante, nós estamos fazendo um curso que eu acredito maravilhoso, que começou nessa semana que passou, de fisionomia e linguagem corporal. Antes de chegarmos na íris, é muito interessante observar os olhos quando são próximos, porque são pessoas inseguras e que, quando se sentem traídas ou com traumas, têm uma tendência ao suicídio. Então, precisamos observar se os olhos são distantes ou são próximos, se os olhos são pequenos ou se os olhos são grandes. Pessoas com olhos pequenos, elas também não suportam a traição. O que é uma traição? Os olhos oblíquos para baixo, quando estão caídos, né? Pessoa idealista, ingênua, que devido à grande sensibilidade suporta as intemperanças da vida. Mas até quando suporta essas intemperanças? Então, como todos nós aqui trabalhamos com os olhos, é muito importante nós observarmos a posição dos olhos
e qual que é a geometria da face de uma pessoa. Isso é importante porque você vai somando uma parte à outra de como a pessoa enfrenta a vida, como esta pessoa vai conseguir dar uma resposta consciente ou uma resposta inconsciente. Observe a íris, observe a posição dos olhos, observa se a face é com triângulo base inferior, se é com triângulo base inferior, superior, se é quadrada, se é oval, se é redonda ou se é retangular. Aí você chega com muito mais qualidade dentro da íris que tem todos esses registros, ok? Mas por quê? E a quem o suicídio perturba? Acabei de ler um texto sobre essa parte. O suicídio perturba porque temos dificuldade em compreender o que se passa na cabeça e quais os motivos para uma pessoa tirar a própria vida. Porque nós não entendemos por que a pessoa fez isso. Perturba porque existem muitas coisas que antecedem o suicídio, como, por exemplo, a depressão, o desespero, a solidão, íris com bandas do sistema nervoso autônomo contraída, com pupilas em midríase, tá? Levam muito à solidão. A luta e a guerra interna, o estresse lento, hipotálamo, adrenais e tiroide, gera uma má comunicação interna e externa. Os sinais que deixamos passar, que não vimos ou não avaliamos. Perturba, porque na verdade não é o suicídio que mata. Olha como é interessante essa frase. Perturba, porque na verdade não é o suicídio que mata. Ele é só uma consumação da morte que já iniciou muitas vezes em vida. Essas imagens eu trabalho muito, inclusive na fibromialgia. A dor paralisa a vida. Mas que dor é essa tão forte que me faz tirar a vida? Você já se perguntou o sofrimento tão grande de uma pessoa para que ela tire a vida dela? Como isso deve doer tanto dentro dela? Isso é muito interessante. Não julgar, mas observar o que acontece. Eu já em seguida vou respondendo perguntas e tirando dúvidas também. Eu só vou me aprofundar um pouco na íris e quero fazer um exercício com vocês. Na íris nós observamos a constituição, a pupila, a OPI, banda de sistema nervoso autônomo, traumas. Mas em caso de suicídios, como o Eduardo estava colocando aqui agora, o Brasil é o 8º país do mundo com mais suicídios, 32 mortes por dia. Aonde eu posso encontrar uma resposta imediata se a pessoa está prestes a se suicidar? Principalmente pelo hipus pupilar. Todos os participantes que já fizeram o curso da íris no Centro Ravid vão lembrar-se e recordar que nós estudamos muito o hipus pupilar, os movimentos da pupila, para onde esse movimento vai. A pupila é o único sinal irídeo que me dá uma resposta imediata do que está ocorrendo no sistema nervoso central. Nos casos de tendência a suicídio, eu vou observar, então, os movimentos pupilares, o hipotálamo dessa pessoa como está, a hipófise, a tiroide e paratiroide, as gônadas. Vocês observam, quem chegou no momento da aula com o Eduardo, que diz assim o seguinte: eventos adversos na infância e adolescência, entre um dos motivos. E quando nós observamos um trauma na sexualidade de abuso, eu já tenho uma grande preocupação no que essa pessoa pode fazer. Isso é muito importante observar. E as adrenais. Então, nos casos principalmente de suicídio
eu observo atentamente a posição dos olhos de uma pessoa, se eles são encovados, se eles são extrovertidos para fora, posição mandibular, linguagem corporal, pupila, e esses sinais, esses 5 sinais são fundamentais. Hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, gônadas, adrenais e o movimento pupilar. A soma deles vão me gerar graves problemas para que eu possa ajudar uma pessoa. As dores das doenças crônicas também podem levar ao suicídio ou à depressão? Na minha opinião, tá? As dores das doenças crônicas. Uma dor pode ser tão forte a nível físico, de um acidente, e eu já tive pessoas que falaram para mim, eu quero morrer do que viver com essa dor física, mas o que mais me descrevem é a dor da depressão. A depressão é uma das situações, uma das dores muito fortes que mais destrói um ser humano. Tá ok? E pode sim levar ao suicídio. Por isso que é tão importante nós darmos importância ao que a pessoa fala, como fala. Eu tenho uma íris logo em seguida que fala justamente sobre essa sua pergunta, tá ok? Então, marquem essa íris, não somente essa íris, mas todas as íris, em observar esta situação. Aqui eu tenho uma constituição hematógena, que é uma pessoa sanguínea. Observe que a banda do sistema nervoso autônomo, aqui onde é que eu estou passando o meu mouse, ela tem muitas intro e extroflexões, principalmente na área do superego e do ego. Intro e extroflexões em sequência me indicam que eu venho de uma família aonde um dos meus genitores tinha, a princípio, o vício do alcoolismo e me gerou muita insegurança. Porém, essa íris aqui, que tem intro e extroflexões constantes, me indicando algo como um dos genitores com o problema do alcoolismo, ela me apresenta áreas onde essa pessoa se defende com muita veemência e outras áreas onde ela está aberta e vem o sofrimento. Mas o que mais me chama a atenção é nessa parte superior, os pontos de defeito e a raiva que ela tem interna de um desses genitores. E quando eu tenho um sentimento de inferioridade, que eu passei muito medo na infância, por causa de uma situação de alcoolismo, com pontos de defeito, eu gero em todo o meu ser uma raiva muito grande, tanto de agressão externa como de agressão interna. E as pessoas podem, de acordo com o movimento pupilar, chegar ao extremo do suicídio. Por isso que eu mostrei, primeiramente, a situação de se observar todas as áreas da íris. Meu ex-marido tinha uma frase que me assustava muito: não aguento mais. A íris que vocês vão observar a seguir vai acontecer isso. Na depressão, a pessoa pode ir do céu ao inferno em um segundo. Essa bipolaridade é muito interessante, porque a pessoa chega uma hora e ela cansa, tá? Essa íris aqui. Observe essa íris. Essa pessoa veio fazer uma consulta, principalmente por causa das dores dela, física, como foi colocado anteriormente. Vamos analisar essa íris. Às 12 horas, no mapa irídeo, parte superior, eu tenho região de hipotálamo, que é onde controla desde a minha sede à minha fome, meus movimentos mais rápidos, minha energia ou a minha baixa. Quando o meu hipotálamo está comprometido, tá? Ele vai deixar de agir, principalmente nesse caso de uma psora,
ele não recebe oxigênio suficiente e a pessoa começa a confundir os seus pensamentos. Ela passa a ter uma dificuldade de encontrar soluções. E, normalmente, seguido de um raio solar, que me gera obstáculos e espasmos, é como se a vida não tivesse mais sentido. A psora, na parte da íris superior às 12 horas, quando nós estudamos a energia da transmutação, ela me indica que eu não consigo transmutar, resolver um problema e ir para frente. Eu fico muito na materialidade. Na parte da constelação familiar, quando essa área superior se apresenta com uma psora, eu tenho um desequilíbrio entre honrar o masculino ou gerar dignidade na feminilidade. Então, existem vários e vários pontos e vários níveis até onde eu posso chegar. E se você continuar observando essa íris, você observa uma pupila em miose, que se preocupa e busca respostas fora, junto com uma orla pupilar interna 3, que pertence a um ansioso e geram muitos problemas de sono. Quando isso acontece, a ansiedade, somada ao esgotamento da má qualidade do sono, uma psora acompanhada com raios solares, eu já acompanho mais de perto essa pessoa. Eu só posso fazer isso quando eu defino a banda do sistema nervoso autônomo, minha ligação direta com o cérebro límbico e observar qual a área da íris que apresenta o maior número de sinais. Então, definição do ângulo de fluxo. Em caso de ictus pupilar, qual o movimento característico de um suicida? Tendência, todos nós podemos mudar de ideia. Uma pessoa, quando senta na minha frente e eu observo as duas íris dela, com um movimento pupilar muito rápido, eu vou puxar aqui um pouquinho mais a minha câmera para ver se eu estou fazendo certo. Quando uma pessoa senta na minha frente, com ictus pupilar muito forte, e normalmente, no mínimo, eu observo o movimento pupilar por 20 segundos, e já vai começar a me dar uma ideia de como está esse ictus, e nesta avaliação eu vou decidir se eu continuo observando por mais tempo ou não, é claro, respeitando o tempo do paciente e dando um descanso para ele, porque se eu ficar com uma lâmpada forte durante 2, 3 minutos na íris da pessoa, isso vai irritá-la muito. Então, o movimento do ictus pupilar muito rápido em ambas as íris e, de repente, uma leve parada e volta novamente, isso me indica que a pessoa não está bem das suas faculdades mentais. Que o poder dela de decidir tanto para o bem como para o mal pode ocorrer a qualquer instante. Diante disso, eu vou estar junto ao meu paciente e daí nós vamos dialogar. Toda a minha atenção é encontrar, segundo a linguagem da íris, os sinais que ela me revela, buscar saber o que está acontecendo. Normalmente, no meu consultório, eu sempre mantenho aberto um frasco de proteção e equilíbrio e um frasco de portal do tempo. Dialogando com essa pessoa que apresentou esse movimento tão rápido do ictus pupilar, e depois deu uma parada, voltou e voltou novamente, eu vou pingar 5 a 8 gotinhas do proteção e equilíbrio, vou passar para a pessoa com um pouquinho d'água e vou pedir para ela, toma para relaxar. E muitas vezes já aconteceu de eu ter pessoas tão nervosas à minha frente que eu separo 2 copos d'água, coloco 8 gotinhas, no máximo, no copo dela, no meu copo, e tomo junto com ela, para que essa pessoa perceba que eu não estou tentando fazer algo que ela não queira.
Então, esse movimento pupilar é fundamental. Será que só para mim o áudio está cortando o tempo todo? Uma pessoa falou que o áudio está cortando. Nesse caso, o hipos pode ser diferente das duas pupilas? Pode sim. O normal é estar nas duas íris. Porque quando eu tenho hipos irregulares, eu tenho anisocoria ou anisociclia. E dependendo do sinal que eu tenho acima, eu tenho daí já uma tendência ao Alzheimer ou ao mal de Parkinson. Então é importante observar essa parte. A maior parte das pessoas estão me falando que o som, o áudio está normal, está ok. Então tem uma pessoa que está ruim. Eu continuo da mesma forma. Mas perguntas vocês podem colocar. Está normal aqui, é. Legal, né? Por exemplo, por que essa pessoa veio se consultar? Essa pessoa, uma senhora, ela não veio se consultar e falou, eu vim aqui porque eu penso em me suicidar. Mas no diálogo com o paciente, perceba as palavras da pessoa. Nesses sinais psoras, raios solares, anéis tetânicos e radiais, tá? A paciente sofre de labirintite. Olha as reclamações da paciente. Labirintite, enxaqueca, falta de controle motor e dores crônicas nas pernas. As pernas se relacionam, parte inferior, ao id. A íris me revela a causa, não o efeito. Se eu observar aqui na região das pernas, eu não tenho tantos sinais. Mas quando eu observo essa psora em volta de 2 raios solares, eu sei que ela pode me dar o reflexo exatamente às 6 horas, na região das pernas. Mas quando essa paciente, me descrevendo o motivo principal da consulta dela, e no meio da conversa ela solta, é fundamental o terapeuta ter uma escuta ativa. E ela me fala assim, eu estou com vontade já de morrer, porque tanta dor assim no corpo, ninguém merece. Eu prefiro a morte. Eu falei, para, me explica melhor. O que está ocorrendo? Por que você prefere a morte? Ah, porque eu estou sofrendo há muitos anos. Ah, porque eu não consigo melhorar. A dor é insuportável. Observando a íris dessa paciente, e quando nós chegamos ao grau de estudar os gêneros, as energias da íris e a constelação da íris, eu venho e pergunto para ela, do que a sua avó faleceu? E ela me responde, a minha mãe nunca fala da minha avó. Diz que é um assunto que nós não precisamos saber de nada. E na pesquisa, a avó dessa senhora tinha cometido suicídio. O suicídio, vocês recordam quando eu iniciei minha aula falando a vocês em relação que uma sequência de um suicídio na família pode ser horizontal, quando alguém testemunha, de tão forte que é um trauma, ou vertical, que vai gerar problemas nos descendentes. Então, nós, como profissionais da área da saúde, não é só ouvir a reclamação do paciente, mas é ouvir com escuta ativa, porque tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. E quando eu escuto algo que não está normal na descrição de um paciente, eu paro. Principalmente na parte do suicídio. Tratamento para essa senhora: oxigênio, limpa, OPI3, tirar a ansiedade, o master para resolver aqui em cima. Se eu passar somente o master, eu não resolvo nada, porque a psora faz a compressão mesenquimal. Então, eu preciso da oxigenação, porque quando eu utilizo a oxigenação, a medicação vai atuar muito mais rápido. E o proteção e equilíbrio, porque o proteção e equilíbrio, ele vai atuar muito nas forças negativas que atuam no ser humano. Quando nós estudamos microsemiótica irídia completa, nós estudamos também a espiritualidade de cada pessoa. E nós sabemos que existem pessoas que são mais influenciáveis e influenciadas
pelas forças, sejam luciféricas ou arinâmicas. E a terapia proteção e equilíbrio age muito bem, melhorando essas pessoas. Tá ok? Vamos lá. Olá, Clodoaldo, boa noite. Sou o Edson Bonotto. Ô, meu jovem amigo, estava assistindo uma live sua e da Denise maravilhosa essa semana. A Neuza achou eu tinha me esquecido. E que alegria! Eu gosto muito quando eu te vejo, que eu te encontro. Observamos no movimento pupilar, isso é o Edson escrevendo aqui. Observamos no movimento pupilar a capacidade do diálogo interno da pessoa, sua capacidade de organizar, processar e elaborar sua comunicação, e assim evitar o estresse que pode levar a desistir de viver. Abraço. Edson, muito, muito obrigado pela sua colaboração e essas palavras. Quero te fazer um convite, Edson, aqui junto a todos que estão nos assistindo hoje à noite. Vamos marcar, eu e você, uma live juntos. Eu quero a sua participação, tá? Aqui. Porque essa experiência, o que você acabou de descrever, é justamente algo de um pesquisador muito grande. A tese de formação do colega Edson Bonotto foi íris e amígdala cerebral. Trabalho lindíssimo, que ele vai partilhar sempre com todos nós. Ok? Muito obrigado pela sua presença, Edson. Me sinto muito honrado. No retorno, seria bom passar o portal do tempo para essa pessoa? Sim. O tratar o trauma, eu já estou colocando o gel e a esfera nesse mesmo dia, sempre no primeiro dia. Para tratar, e quem sabe encaminhar para um profissional que faça uma psicoterapia? Sim. Recordem que eu sempre falo que a terapia flor de íris, a microsemiótica irídia, é integrativa, tá ok? A melancolia é um sintoma para o suicídio ou a depressão? Somente a melancolia, não. Eu tenho que observar toda a íris, demais sinais. Uma pessoa com melancolia, eu preciso saber há quanto tempo ela vem sofrendo de melancolia. Eu tenho que observar toda a íris dela e, através da íris, principalmente da orla pupilar interna, eu vou saber qual a carência de minerais que essa pessoa tem. Por que que eu falo isso? Porque uma pessoa, quando ela é subnutrida e tem carência dos oligominerais que a íris me indica, ela pode ter uma melancolia. Tá ok? Então, não necessariamente um sintoma isolado leve ao suicídio. Tá bom? Olá, Clodoaldo. Ok, as palavras do Edson. Som, tinha mais uma parte aqui para cima. Pessoal, quem tiver dúvida, quem concordar, quem não concordar, sinta-se à vontade. Eu vou ler alguma coisa aqui que mandaram em nome do Renato. Renato, eu já vivi isso, meu irmão se matou e vi. E uns anos depois tive crise de depressão e pânico. E confesso que tive várias vezes vontade de fazer o mesmo. Hoje faço tratamento com a Aniceia. Forte abraço para a professora Aniceia. E hoje tenho um filho que se trata com a Aniceia. Legal, a Aniceia está fazendo um grande trabalho. E teve o quadro de depressão também. E ele já comentou que teve essa vontade de tirar a vida. E tanto ele e o meu irmão são homossexual. Não sei se é hereditário. Não necessariamente ser hereditário é físico. A nossa hereditariedade ela está localizada no físico e no evento emocional. Hoje a ciência prova isso muito bem. É um fato, e eu acredito que a professora, doutora Nicé, esteja tratando, porque, como eu falei anteriormente, quando eu tenho um suicídio na família, ele vem a ser vertical. Um ou mais pessoas dessa família, quando existe, e as pessoas esquecem muito disso, um aniversário de morte. Aquelas pessoas, por exemplo, você que teve uma pessoa aqui que se suicidou, né? Está me comentando todo esse quadro.
assim, olha, e todos os outros. De repente existe uma semana do ano que a gente nem sabe. E de repente fica entristecido, dá aquela melancolia. E a pessoa parece que eu não me sinto bem. Mas passa. Às vezes não pesquisa com tanta finalidade. O aniversário de luto gera muito isso. Conscientemente, muitas vezes não se sabe o que aconteceu, mas o corpo dos descendentes registram. Aqui entra, como a colega falou anteriormente, o portal do tempo. Mas o nosso corpo registra aonde? Registra na coluna, porque diminui o fluxo medular. Eu já mais à frente já vou mostrar para vocês, e eu quero fazer um teste com você, com todos vocês. Mais alguns minutinhos. Aí, professor, como o terapeuta segura a barra de um paciente que diz que já pensou em tirar a sua própria vida? Que pesado. O próprio terapeuta, primeiro de tudo, ele tem que estar muito bem. Recorda que eu falei agora há pouco, acredito que 5 ou 10 minutos atrás, que eu pego o proteção e equilíbrio, coloco 5 a 8 gotinhas no meu copo d'água e no copo do paciente e falo para ele, isso é para nos ajudar. E por que eu coloco para mim? Porque normalmente esse paciente, ele desconfia até de quem fala. E quando eu uso proteção e equilíbrio, eu faço uma ativação neural de que os meus neurônios, nessa conexão, precisam entender melhor. Aí eu vou dialogar com essa pessoa. Vocês não acreditam o milagre que vai ocorrer quando você faz isso e que você toca na coluna da pessoa na idade que ela está vivendo. Essa semana, acredito que quinta-feira, vai ser gravado um vídeo profissional com um fisioterapeuta ensinando como toca nas vértebras da coluna. É uma das grandes ferramentas que se tem. Então, é pesado? É. Mas nós temos ferramenta de como agir nessa parte. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida dessa íris, sinta-se à vontade. Outro fator que observamos muito na íris é o eneagrama, o eneatipo de cada pessoa. Quando eu tenho um eneatipo de uma pessoa que a íris me revela que essa pessoa está imaturo, no estresse, e vivendo em outra personalidade, isso pode me levar também ao suicídio, somado com o hipos pupilar. Ok? Você tem, ou vocês têm, as próprias íris de vocês impressas? Eu gostaria que toda pessoa que trabalha com íris pudesse ter suas íris impressas. Professor, uma pessoa hipocondríaca que também tem tendência a suicídio, um fator que todas as pessoas, dependendo da fase que ela está passando, dependendo do que ocorreu, e a soma de tudo, pode levar a um suicídio. Volto a recapitular a todos vocês. A íris, observada em vivo, colocando a lâmpada, o aparelho que você tem, analisando o movimento pupilar de ambas as íris, o eneagrama, a orla pupilar interna, a banda do sistema nervoso autônomo, tá? Os sinais, a profundidade desses sinais, a fisiologia de todo o paciente, nós vamos observar o que pode estar ocorrendo, que pode levar a um suicídio. Ter um fato único não justifica. Então, existem milhares de pessoas hipocondríacas e que não se suicidam. Mas pode ter um hipocondríaco que se suicidou. Pode ter uma pessoa, por exemplo, movimento pupilar no eneatipo 4. Tá? Vamos imaginar uma coisa aqui, olha. O eneagrama 4 é o que nós chamamos de romântico trágico. Uma pessoa que sofre muito porque ela não vive o presente. Ela está em busca de um amor, tá, que satisfaça ela.
Agora, imagine esse eneatipo 4 sendo traído com baixo ângulo de Fuchs, uma pupila em midríase, uma tendência muito grande ao suicídio ou à droga. É preciso observar o todo, o hipocondríaco. Vamos uma outra parte. Um enneagrama na íris, tipo 3, aquela pessoa, um manager voltado ao sucesso, com pontos de defeito e quebrou a empresa dele. É um forte, uma pessoa com uma forte tendência ao suicídio. Quantas vezes você pode escutar, você pode ler nos jornais que um empresário se suicidou? Quebrou a empresa dele, ele se suicidou. E quantos empresários quebrou a empresa dele, ele não se suicidou e abriu uma empresa melhor? É só a resiliência? Ou qual que era a orla pupilar interna, forma da pupila, movimento pupilar, o enneagrama? Prestem atenção no surgimento agora aqui nessa íris. O que vai surgir? Imagine a sua íris. No centro, pupila e orla pupilar interna, existe o eu, o seu self. Depois eu tenho a banda do sistema nervoso autônomo, aí eu tenho mais um círculo, mais um círculo, mais um círculo. Observa a sua íris dominante e faça 6 círculos em volta dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse primeiro círculo é a divisão. No centro existe o meu eu, o meu self, o eu existo. Existe aqui o amor ágape, a minha relação com a mãe, a minha genética. Por favor, nós estamos num encontro aberto, onde estamos falando de suicídio, e não é um curso. Se você deseja se aprofundar, é um outro fator. Mas eu quero que você acompanhe o meu pensamento para que a sua neuroplasticidade possa crescer e aumentar um pouco mais. O centro, a pupila, é o meu self, o meu eu, a minha relação com a mãe. A orla pupilar interna é a minha genética física psíquica. Como é que é o seu eu? Aí, quando eu faço essa divisão e a íris me revela que eu posso tratar, nesse momento, as descobertas, 6 gerações. Se você observar essa íris, você que está me assistindo, a minha pergunta a você é: qual desses sinais ou qual a área dessa íris, dentro desses círculos, é a que mais te chama a atenção? Eu digo que nada é simples no caso de um suicídio, nada. Realmente você está colocando muito bem. Não existe nada que seja pronto. Por isso que eu tenho falado muito aqui, olha, por favor, não julguem, tá? Conheça seres humanos. O Eduardo estava conversando no nosso início da aula. Acolha, faça um contrato, se comprometa. Se fosse simples demais, não existiria esse problema tão grave. Tá? Eu digo que nada é simples no caso de um suicídio, e quando se ouve a tua explicação, fica mais claro ainda que realmente tudo é muito complexo. Nós somos profissionais da área da saúde, estudamos e cada dia conhecemos mais e sabemos que não é simples. Aqui uma pessoa falou que o sinal que mais chama a atenção dela é na quarta, acredito que seja na 4ª linha. No local onde se encontra a psora é onde mais me chamou a atenção. Ok. Eu posso perguntar o meu paciente na frente, mostrar a íris para ele, e ele me falar para mim e perguntar a ele qual área daqui dos seus olhos que mais te chama a atenção.
Talvez até antes de mostrar para ele esses círculos. Qual a área da sua íris chama sua maior atenção? Eu estou fazendo essa pergunta para você. Você que está aqui presente nesta noite, terça-feira, 8 de setembro de 2020. Você tem as suas íris impressas? Se você tem, qual é a área da sua íris que te chama mais atenção? E aonde que você colocaria a sua marca? A minha vida, a vida dos meus pais, a vida dos meus avós, meus bisavós, meus trisavós, do meu tataravô. Aqui, eu estou na vida dos meus bisavós. Se você tem 30 anos, vamos fazer uma imaginação, só uma imagem. Se você tem 30 anos, imagine que seus pais tenham 50 anos, que seus avós tenham 70 anos e que seus bisavós teriam 90 anos. Por que esse sinal está aqui? Eu chamo e convido todos vocês a estudarem na íris a constelação familiar e os gêneros. Como antes foi falado ali da homossexualidade, é genético? Surgiu? Aconteceu? É um trauma? Quanto mais próximo do meu eu, do meu self, maior é a importância. Aqui eu tenho um evento traumático, eu tenho uma situação a resolver de família. É simples? Como conversar com essa pessoa? Como a íris te traz tantas recordações? E a íris registra, principalmente, o que é importante nesse ser humano. Do que será que o meu bisavô faleceu? Do que será que aconteceu de sofrimento? E por que esse sofrimento passou até mim? O que está escondido na minha história? E como é que eu resolvo isso se você não tiver nenhuma informação? A pessoa caiu de paraquedas, é filho de chocadeira e não sabe nada da história da vida dela. Eu vou a cada área, vou pegar essa informação. A banda do sistema nervoso autônomo conta a minha história. Eu vou encontrar a maior introflexão, vou transferir essa informação para uma vértebra da coluna, vou pegar o meu gel, vou pegar a esfera de prata, vou pegar o micropólio de coloração branca, massagear aquela vértebra da minha maior introflexão. Vou trabalhar com esse mesmo gel na área da minha idade atual. Qual vértebra da coluna está? Eu vou trabalhar com a parte da família, aonde a pessoa perdeu aqui, principalmente o prazer, o viver da sexualidade e a responsabilidade sexual. Será que eu tive alguém na minha família que não assumiu um filho? Será que essa sexualidade está sofrendo muito, mas ela não sabe a história? Então, eu vou nessa área que me dá essa idade. Aqui nós temos 34 anos. 34 anos corresponde a L2 nessa íris. A minha relação com os antepassados, com as forças fantasmas que me influenciam. Chego no centro da coluna. No centro da coluna. Opa, vamos ver se eu acerto. No centro da coluna. Vou lá embaixo, na lombar. 34 anos, L2. Faço a medida de lateral pai ou mãe, de acordo com a íris. Íris esquerda, mãe. Íris direita, pai. Na lateralidade. Somo um cum, que daí vai falar do meu avô.
o da minha avó. 2 cu está no meu bisavô. Massageio essa área corporal. Giuseppe Calegares, neurocientista, já falecido há muitos anos, mapeou todas as placas corporais que acumulam os traumas de gerações. Vou nessa medida, fazendo a sequência da vértebra da coluna, massageio essa placa que grava e guarda essas lembranças negativas. Esfera gel. E eu começo, junto com a terapia Portal do Tempo, a reinterpretar original. Sempre vou falar essa palavra original. Tá ok? Gostaria de contribuir. Eu vou deixar vocês pensando e vocês fazerem essas linhas nas íris de vocês. Gostaria muito de contribuir favoravelmente para mudar essa história familiar tão latente em todos. Por isso, tanta busca por terapias emocionais tão importantes como a microsemiótica querida. Gratidão, muito obrigado. Espero que esteja colaborando. Tá? Parece ter um trauma aos 32 anos. Será? Vamos fazer a medida? Tá? Vai ter curso de gêneros em Campo Grande em maio e julho de 2021. Está confirmado. É um curso uma vez ao ano. O gêneros só é ministrado presencialmente, não é online, não tem como fazer online, porque é para trabalhar a própria pessoa, o próprio terapeuta. Quem organiza esse curso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é a colega Maria de Andrade. É só entrar em contato com a Maria de Andrade, que ela dá as maiores informações. Quanto mais afastado do centro, a menor é a importância, mais a pessoa vai perdendo aquela parte de repente, chegar num suicídio. Quanto mais próximo da pupila, mais importante é. Por que o suicídio perturba? Perturba porque, para as famílias de pessoas suicídias, quando há morte, de fato, lidam com uma incógnita interna. Por isso que faz tanto mal à família. E a íris revela como tratar. Com um vazio e com respostas que jamais serão preenchidas. Pois a família fica lidando com a falta do ente querido e sem as respostas. Por exemplo, um dos grandes traumas que existe, tá? É, por exemplo, um acidente aéreo, quando você não encontra o corpo de uma pessoa, quando existe um assassinato, um rapto, o trauma do luto que não é vivido, ele se triplica. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque a família, o vertical de quem fez o suicídio sofre muito e pode um dos familiares cometer o suicídio porque ele está sem respostas, ok? Quanto tempo dura o curso em Campo Grande? São 4 módulos, mas entre em contato com a Maria de Andrade, tá? Entre em contato com o Centro Ravide, eles lhe passam o telefone da Maria de Andrade, bom? E é muito difícil lidar com o vazio e com as lacunas que ficam dentro de um suicídio. Opa, já é 9 horas e 12 minutos. Eu aguardo perguntas. Enquanto isso, eu vou andando. O que leva uma pessoa a se suicidar? O suicídio, muitas vezes, não representa o fim da vida, e sim o fim da dor, de um sofrimento que foi além do que a pessoa consegue suportar. Por isso, quando eu falei anteriormente, e alguma pessoa colocou que não é tão simples, porque é um conjunto, não tem como eu dar uma resposta a vocês. É esse sinal, é só assim a pessoa vai pular da ponte. Não. Você tem que conhecer a estrutura psicofísica de uma pessoa, os movimentos da pessoa, o diálogo que você tem com a pessoa, a análise da íris, o movimento pupilar. Então, a pessoa não suportou mais, que excedeu todos os limites e todas as forças, que ultrapassou a vontade de viver, de existir, e se misturou ou se confundiu com a vontade de morrer. Quanto tempo você tem de sofrimento? Observa que eu não coloquei aqui para aparecer uma pergunta atrás do outro. Mas essa é uma pergunta que eu faço, são perguntas que eu faço
aos meus pacientes: quanto tempo você tem de sofrimento? Porque nós nos preocupamos normalmente com o onde, mas o quando? Há 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses? Quanto tempo você sofre? Qual que é a sua carência? Quanto tempo você vai conseguir agora se dedicar a você? E lembra que eu falei aqui agora dessa íris aqui, ó, a história do bisavô? A pessoa não sabia, mas começou a pesquisar. Então, quanto tempo? O que você conhece da sua história? Talvez você descubra o seu sofrimento de quando você está a causa, quando você conhece a sua história, e daí você se transforma. Professor, e quando a pessoa que fica tem consciência do que levou a pessoa a se suicidar, muda quem fica? Sim. Eu acolho, eu entendi o motivo. O que mais nos faz sofrer na vida é o não compreender do que aconteceu com uma pessoa, ou conosco mesmo. Tem pessoas que na minha sala, no consultório, falam assim: mas por que que o outro ou a outra pessoa me traiu? Falou isso em casos conjugais, casos de empresa, um engano num contrato. Mas por que que fez isso comigo? E quando a pessoa entende, ou chega lá e conversam, agora é o melhor. Pergunto muito ao meu paciente: você sente fraqueza? Você tem medo de não ser aceito? Você tem sentimento de abandono? Pessoas que passaram por abandono, sofrimentos, fome, reprime suas necessidades. Não, eu não preciso de nada. Desequilíbrio nos sentimentos, foi assim que nós começamos. Falta de energias e de autoestima, por isso que nós estudamos as 9 energias da íris. Raiva, ressentimento, ciúmes, paralisação. Tudo isso pode levar ao suicídio, de acordo com uma sequência de sinais. Professor, ovalização na área superior da pupila seria um sinal de... Não, 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 não. Vamos com calma. Por favor. Uma sequência de sinais, a observação do movimento pupilar, uma ovalização da parte superior da pupila ou um achatamento me indica que eu estou conversando com uma pessoa que é do Enneagrama 6, com um comprometimento nas vértebras cervicais. Uma pessoa com achatamento, ovalização da pupila na parte superior, somado a uma introflexão, me indica um comprometimento do hipotálamo. Um achatamento numa pupila com ovalização na parte superior, com baixo ângulo de fluxo, são possibilidades, como mostrei em cima antes, uma psora, 2 raios solares em volta dela, me indica espasmos e contrações musculares na área superior. Esses sinais, somados ao movimento pupilar, a vida da pessoa, a orla pupilar interna, quando eu somar todos os fatores e depois do final de uma consulta, além disso, da linguagem corporal da pessoa, a forma de se expressar, a posição dos olhos, se são para dentro, para fora, próximos, distantes, a caída, se são grandes, se são pequenos, observando os traumas, podemos chegar a uma definição que a pessoa tem uma grande tendência suicida e aí buscarmos um tratamento integrativo com a pessoa. Pode ser necessário que eu, com essa análise, possa ajudar de uma forma, precisa encaminhar essa pessoa para um psiquiatra, para uma psicoterapia, nutrir essa pessoa. Por favor, da boca do professor Clodoaldo Pacheco, e aí não sou melhor do que ninguém, 35 anos de experiência, nunca falei, nunca falarei que um sinal indica tal coisa sozinho. Ainda mais num caso tão grave, quando se fala de suicídio. E se alguém
Qualquer um que se diga professor, falar sinal tal significa isso, corra, porque é um mentiroso e não está fazendo um bom trabalho. Não me leve a mal eu falar isso, mas é algo que é muito grave para falar que somente um sinal possa dar esse resultado. Certo? As 5 emoções, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, principais, que todos nós devemos ter para melhorar de vida. Alegria. O portal do tempo me traz alegria, porque quando eu tomo o portal do tempo, eu reinterpreto traumas e ele me gera liberdade. Se eu tenho tristeza, eu preciso de proteção e equilíbrio, porque a tristeza me coloca muito para baixo, proteção e equilíbrio me dá segurança. Eu venço a tristeza. Desgosto pela vida, portal do tempo. Raiva, portal do tempo. Medo, proteção e equilíbrio. Essas aqui são alegrias e sentimentos, as emoções principais que a pessoa precisa observar em todos os casos, tá ok? O tempo e o espaço. Vivemos num ambiente tridimensional, tá ok? Então, conhecer a nossa história. E para encerrar o nosso encontro, nunca se automedique. Nunca se consulte com quem não te consulta. Eu vou fazer aqui novamente o que eu ouvi certas coisas e li aqui e não falei. Se alguém falar que tem um remédio único, se alguém falar que você tem um problema que ele vai resolver sozinho, saia da cadeira e não se consulte. Essencial na vida é ser você. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Nós podemos nos aprofundar a mais nesse assunto. Fiquem com Deus e busquem sabedoria. A íris revela a verdade daquele ser humano em todo o seu conjunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Ok, professor Renan? Ok, tudo certo, pessoal. Obrigado pela presença. Hoje foi uma aula diferente, né, com 3 professores, mas espero que o pessoal tenha gostado, né? É algo que nós vamos fazer com mais frequência, um maior número de professores, para pegar mais experiências distintas e ter uma resposta melhor. Boa noite a todos também. Boa noite, fiquem com Deus e muita sabedoria, como eu sempre falo. Tchau, pessoal. Estou